Boa noite a todos. Em breve iniciaremos o nosso Evangelho dessa noite, aqui pelo Facebook da FEAL, a Fraternidade Espírita Amor e Luz. E enquanto a gente espera, aguarda alguns minutos para iniciar o nosso Evangelho dessa noite, eu gostaria de fazer algumas leituras do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, para a gente ir se concentrando e se harmonizando nessa noite. Tudo passa. Não te esqueça sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teu estado de espírito. Trabalha para perpetuar o bem com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se também as fases do corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que te faz constante. Como disse há pouco, estamos aguardando alguns minutinhos para dar início à nossa preleção evangélica desta noite. Enquanto isso, nós estamos fazendo algumas leituras do livro Vigiai e Orai, do irmão Carlos Bacelli. Vida simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então, para ele, o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Vamos aguardar então mais alguns minutinhos para o início da nossa preleção evangélica desta noite. Vou fazer mais uma leitura do livro Vigiai e Orai. De quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que esteja com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Fraquezas alheias. Não comente as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se a custas da infelicidade dos semelhantes. Observe-se a crítica que fazes, se não se aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Aos que se mostram conscientes dos seus erros,
já efetuaram maior progresso do que os que julgam infalíveis. Façamos silêncios para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta. Estendamos a eles a nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. Vamos então, nesse momento, serenando a nossa mente, o nosso coração, fechando os nossos olhos e vamos iniciar a nossa noite com a elevação dos nossos pensamentos. Assim, mais calmos e serenos, vamos sentindo a presença do nosso mentor querido, o nosso anjo de guarda, que está aqui em nossa encarnação para nos orientar e nos ajudar em todos os momentos, nos inspirando, nos dando forças em nossa caminhada. Vamos cumprimentando os mentores espirituais da nossa casa, a fraternidade Amor e Luz. Vamos cumprimentando as equipes espirituais referentes ao trabalho de preleção que é desenvolvido nessas noites de quarta-feira. Vamos cumprimentando as equipes de limpeza que desde as primeiras horas do dia estiveram limpando e higienizando todos os ambientes das nossas casas, para que assim com as energias renovadas possamos aceitar e compreender os ensinamentos desta noite. Vamos cumprimentando também as equipes de proteção, vamos pedindo que elas formem um cordão de isolamento, nos protegendo e amparando, para que os irmãozinhos menos esclarecidos não possam interferir no trabalho desta noite, porém que de alguma forma eles possam ser ajudados. Vamos cumprimentando as fraternidades de Jesus, cumprimentando o anjo Ismael, preposto de Jesus aqui na pátria brasileira para a divulgação do seu evangelho. E assim, com o coração e os pensamentos mais elevados neste momento, vamos adentrando as faixas azuladas de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe. Que ela nos cubra com seu manto, sempre nos protegendo, nos amparando, rogando por nós ao Mestre sempre que necessário. De mãos dadas a ela, vamos ao encontro do Mestre Jesus, que nesse momento nos recebe de braços abertos e nos acolhe num abraço carinhoso e fraterno. Junto a eles, vamos ao encontro de Deus, nosso Pai, Pai da vida, Pai de toda a humanidade. É graças a Ele que neste momento estamos vivendo essa oportunidade de evolução e crescimento, que é de estarmos encarnados nesse momento. Pai, te agradecemos do fundo do nosso coração e te louvamos com a prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade sempre, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixando mais cair em novas tentações e nos livrando de todo mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Maristela, sou uma das voluntárias da casa. É um prazer estar com vocês aqui esta noite para conversarmos um pouquinho e refletirmos sobre os ensinamentos deixados no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 1 a 23, que tem como tema Pedi e obtereis. Eu gostaria de fazer um convite nesta noite a todos os presentes para que nós possamos nos observar em como nós estamos praticando as nossas orações diárias, como nós estamos nos ligando ao Pai e à espiritualidade superior. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão
com uma leitura do trecho do Evangelho de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, e está no capítulo 6, versículo de 6 a 8, que nos diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus, nesse trecho do Evangelho, nos pede para que nós não nos comportemos como os hipócritas, que são aquelas pessoas falsas. Mas sim que quando nós formos orar, nós busquemos o nosso quarto, que ao contrário do que muita gente pensa, não é um local com 4 paredes, como um templo, uma igreja, uma casa espírita ou até mesmo um cômodo da nossa casa. Na verdade, Ele quer que nós entremos no nosso quarto íntimo, que é nada mais, nada menos que o nosso coração, serenando a nossa mente. Justamente porque ao entrarmos em oração, nós estamos nos ligando aos espíritos superiores e nos colocando em sintonia com os espíritos de luz mais elevados. Por esse motivo, a prece ela precisa ser vista por nós como uma conversa íntima e sincera da nossa parte com Deus, onde nós nos devemos colocar humildemente perante ao Pai, com as nossas melhores intenções, e não com essas simples repetições de palavra, mas sim algo que sai do nosso coração. Então, para falar com Deus, a gente não precisa dessas inúmeras fórmulas prontas que existem, né? Existem até orações que muitas vezes nós proclamamos e nós nem entendemos o que nós estamos falando. Ou às vezes nós fazemos elas de forma tão automática que nós nem mais prestamos atenção no que estamos dizendo. Isso é o que a gente chama das preces inteligíveis, ou seja, aquilo que a gente não entende, não compreende. Paulo de Tarso disse isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 14 a 16, que nos diz: Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, eu serei um bárbaro para aquele quem fala, e o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, a verdade é que o meu espírito ora, mas o meu entendimento, ele fica sem fruto. Infelizmente, se a gente ora dessa forma tão automática, são palavras soltas ao vento. São palavras que não têm nenhum valor, orações que não têm nenhum valor, porque não fazem parte do nosso entendimento, do nosso pensamento, não saem do nosso coração. Por isso que nós devemos sempre falar sinceramente, com fé, humildade, pois é isso que o nosso Pai quer de nós e é isso que Jesus nos ensinou lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, voltando a ele, no versículo 9 e 13, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Lá, nessa mesma oração, quando ele nos ensina, ele pede que seja feito de coração e as coisas que devemos pedir ou não. Mas quem aqui nunca se perguntou em momento nenhum, né? Por que eu preciso falar com Deus se Ele conhece todas as minhas necessidades? Se Ele sabe de tudo o que se passa no meu coração e na minha mente? Realmente, Deus sabe sim o que está em nossos corações e o que precisamos. Contudo, nós devemos orar para termos essa certeza de que nós podemos contar com Ele, que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada, nós não estamos desamparados diante das dificuldades da vida, que nós temos que vivenciar sim, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas ao orarmos, nós retomamos a nossa confiança, nós retomamos a nossa fé, e com isso nós conseguimos nos acalmar os nossos corações diante das tribulações e conseguimos
vivenciar de forma mais leve os problemas que temos que enfrentar diariamente. Devemos nos lembrar que quando nós formos pedir algo, nós devemos nos limitar a pedir graças de que realmente precisamos, pedindo sempre o auxílio com relação a nossas provas e expiações, pedindo para termos qualidades morais, que são as nossas virtudes, pedir pelo entendimento dos desafios, das dificuldades que nós estamos vivenciando, ou seja, pedir riquezas espirituais. Não muitas vezes pedir para ficarmos ricos ou milionários, que isso, se não for do nosso merecimento, jamais irá acontecer, até porque pode ser que atrapalhe ainda mais a nossa evolução. Por isso que muitas vezes isso não se realiza. Mas aí muitas vezes a gente enxerga isso de forma limitada e acaba reclamando, né? Poxa, rezo tanto para Deus e Ele não me atende. Ou às vezes a gente fala, nossa, mas eu não peço riqueza para Deus e Ele continua não me atendendo. Por que será que Deus não está me atendendo? Será que o que eu estou pedindo não está sendo só da boca para fora? Será que o que eu estou pedindo não está realmente ali saindo do meu coração? Por exemplo, quantas vezes a gente não pede saúde e vive doente? Por que será? Será que eu não preciso mudar alguma atitude em mim? Porque eu posso pedir saúde, mas eu continuo bebendo, eu continuo fumando, eu continuo me alimentando com alimentos ricos em gordura, em sódio, em açúcar. Como é que eu posso ter saúde se eu não estou mudando o meu hábito? Como é que eu posso ser atendido pedindo paz e felicidade se eu fico guardando ódio no meu coração, mágoa, rancor? Infelizmente, nessas condições, nós não temos como receber a ajuda do Pai. O que nós precisamos é compreender esse segredo do pedir para então receber essas graças em nossas vidas. Pois somente com a mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa forma de viver, é que nós iremos conseguir o que tanto desejamos. Tanto que o Mestre Jesus nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, não é algo passivo que eu só devo ficar pedindo de braços cruzados e não mudar as minhas atitudes. Eu preciso também me ajudar para ser ajudada. Deus nos dá esse poder e esta força, né, de conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Basta nós estarmos abertos e dispostos a tudo isso. Tem uma história que eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado, mas eu gostaria de colocá-la aqui para a gente ilustrar como é geralmente o nosso comportamento. Certa vez, houve um homem numa enchente, houve uma chuva muito grande numa cidade e uma enchente. E tinha uma casa que ela era construída na Baixada. E começou uma chuva torrencial. Lá morava apenas um senhor. E ele percebeu a chuva, percebeu que a casa era na Baixada, começou a orar, pedindo para quê? Para que Deus o salvasse a sua casa, que ela não fosse inundada, e ele fosse salvo. Então ele começou a orar, porém a chuva não parava. E ele rezava com fé, pedindo para que Deus salvasse e parasse a chuva. Mas a água foi subindo. Chegou um canoeiro. O canoeiro disse, Senhor, entra aqui. Vou levá-lo. E o Senhor disse, não, eu estou orando para o meu Deus e Ele vai me salvar. E a chuva continuou e a água foi subindo. Chegou uma hora que esse senhor precisou subir ao telhado, de tanto que a chuva não parava. O que aconteceu? Chegou um helicóptero. Falou, vamos, Senhor, saia daí. Desceu a cadeirinha lá. Ele insistiu. Não, eu não vou sair daqui porque Deus vai me salvar. O que aconteceu? A chuva não parou, a enchente continuou, a casa foi levada pela enxurrada, ele também não sabia nadar, desencarnou. Quando chegou lá no plano espiritual, chegou completamente revoltado. Quando encontrou com o mentor dele, falou assim, poxa, mas eu rezei tanto para Deus e Ele não atendeu as minhas orações, pedi tanto para Ele me ajudar. O mentor respondeu para ele, mas como Deus não te ajudou? Ele te mandou
o barco, te mandou o helicóptero e você não quis, ficou esperando. Essa pequena ilustração, ela mostra bem como é, né? Como nós pedimos muitas vezes sem notar as boas inspirações que nos chegam através da espiritualidade superior. E às vezes a gente se engana, acha que Deus não está nos ajudando, mas Ele está. Basta que nós enxerguemos isso. Deus nos concede tudo na hora certa, na hora que nós mais precisamos. E se realmente for do nosso merecimento. Nós é que precisamos estar constantemente atentos e ligados a essas inspirações de ajuda que nos chegam. Devemos também ter paciência, resignação e confiança nas preces que nós estamos fazendo. Lembremos-nos também que a prece ela não serve só para pedirmos por nós. Nós também podemos fazer preces para pedir para o nosso próximo, se nós formos fazer uma prece de pedidos. Podemos pedir para o nosso próximo tanto encarnado quanto os desencarnados. A prece é uma forma de exercitarmos a nossa caridade, que é o amor ao próximo. E nós podemos fazer tanto para os encarnados como para os desencarnados, os nossos entes que já desencarnaram. Pois eles sentem essa prece. E ao sentir essa prece, eles se sentem até mais aliviados. Isso acaba até abreviando o sofrimento deles. Contudo, devemos ter em mente que não devemos só fazer essas preces de pedido. Não, nós devemos fazer preces também de louvor, onde nós exaltamos a grandeza e a benevolência de Deus para conosco. Afinal de contas, Deus é nosso Pai de amor e de bondade e misericórdia e sempre quer o nosso bem. Devemos também fazer as preces de agradecimento. É fundamental utilizarmos esse momento de ligação para agradecermos a Deus por todas as oportunidades que nós temos em nossa vida, inclusive os desafios que temos que passar, porque eles são oportunidades que Deus nos dá para evoluirmos. Isso faz com que gere um sentimento grande de gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo que nos acontece. Porque nada que nos acontece, seja bom ou seja ruim, é fruto do acaso. E nós devemos e precisamos confiar em nosso Pai. Reparem que ao fazermos uma prece, nós nos sentimos mais iluminados, mais calmos, mais serenos, porque ela realmente tem esse poder de nos trazer alegria, confiança, tranquilidade e calma. Porque uma prece nos orienta, nos consola, traz para perto de nós os bons espíritos para nos auxiliar. E nós devemos ter a certeza que nesse nosso momento de recolhimento, ao entrarmos em nosso quarto, acalmando a nossa mente, nós estaremos entrando em contato direto com Deus, nosso Pai, que é o verdadeiro conforto para os nossos corações, principalmente diante dos momentos incríveis de tribulações que nós temos no nosso dia a dia. Porque às vezes não é um momento difícil, são vários momentos ao longo do dia, mas tudo passa. É essa certeza que nós temos que ter. Tudo em nossa vida passa, momentos bons e momentos ruins. Para finalizarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história para ilustrar a importância da prece, da oração, de como nós não devemos nos desistir diante dos primeiros momentos de dificuldade. Ela está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e tem como título O Valor da Oração. A madrinha de Chico, por vezes, passava tempos entregues à obsessão. Assim é, que nessas fases a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, ele encontrou com sua mãezinha desencarnada e lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual Chico se apresentava. Então a senhora não sabe, explicou Chico,
Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso, tem sempre indigestão. E Chico respondeu, mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha o abraçou e recomendou, continue na oração, meu filho, e espere um pouco. E o menino ficou repetindo o Pai Nosso, e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal, aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu o homenzinho ao seu lado, e acrescentou, filho, misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se de Chico, acentuou, como você observa, meu filho, quando oramos com a fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Portanto, meus queridos, a prece é sim de extrema importância em nossas vidas, pois é através dela que Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e mestre e muitos outros espíritos de luz nos mostram que nós não estamos sozinhos, que não estamos desamparados e que podemos sempre contar com a ajuda deles. Muitas vezes, não do modo como queremos, do modo que desejamos, mas exatamente do modo que precisamos naquele momento, justamente para garantir o nosso aprendizado e evolução, pois somente eles sabem o que é melhor para nós e qual momento, isso é importante para nós. Eles não nos desamparam. Basta nós estarmos abertos para sentirmos esse amparo e esse amor incondicional que Deus tem por cada um dos seus filhos, que podem ter a certeza, são muito amados, independente do que sejam e do que façam. Todos somos filhos de Deus. Essa era a reflexão que eu gostaria, a gente propôs a gente fazer essa noite. Então vamos encerrar agora, fechando novamente os nossos olhos, para vibrarmos pelo nosso planeta Terra, imaginando todo o seu contorno geográfico, envolto pela luz azul do Mestre Jesus, para que haja paz e fraternidade entre a humanidade. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno geográfico envolto pela luz dourada de Ismael, preposto de Jesus para a divulgação do Evangelho aqui na pátria brasileira. Vibremos pela nossa fauna, pela nossa flora, pelos mananciais de água. Vibremos pelos asilos, pelos orfanatos e por todos os locais onde houver alguém abandonado. Vibremos pelos hospitais, por todos aqueles que estão doentes em suas casas, por todos aqueles que estão com esta doença, o Covid, pelos seus familiares, para que haja paz em seus corações, serenidade e entendimento pelo momento que estão passando. Vibremos também por todos os profissionais de saúde, por todas as equipes que trabalham em hospitais, médicos e enfermeiros, ajudantes de limpeza, ajudantes de manutenção. Vibremos por todos os espíritos que se encontram encarcerados na matéria, pelos espíritos que estão no umbral, no Vale dos Suicidas, na Crostra e no Vale dos Abortados. Vibremos agora pela fraternidade espírita Amor e Luz, por todos os assistidos que lá passam, encarnados e desencarnados, pelos seus trabalhadores. Peçamos agora permissão para vibrar aqui pelas nossas casas materiais, pelos nossos entes que aqui estão. E vibremos também por nós mesmos. Muito amor, muita luz, muita paz e muita gratidão. E assim encerramos o coração que o Mestre Jesus nos deixou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida em que nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixando cair em novas tentações e nos livrando sempre de todo o mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E para encerrar, eu gostaria de convidá-los para na próxima semana estarem aqui presentes nessa mesma página de Facebook para ouvir o nosso irmãozinho Romeu, que irá falar sobre o capítulo 1, com o tema Eu não vim destruir a lei, na preleção da próxima semana. Estão todos convidados a participar novamente. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Uma boa semana. Gratidão.